A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje nós estamos aqui para realizar mais uma live do discipulado. Iremos falar hoje a lição 6, a parte 2. A lição 6, a parte 2 do O Plano de Deus para a Salvação. Lembrando que nós temos o nosso site e eu já aproveitei até aqui estamos filmando e gravando essa live para que você possa olhar o nosso site. Como você vê, nós temos o nosso site que é o www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Quando você acessar o nosso site, você vai ver aqui, ó, home, a história, o blog. Nós temos um blog antigo que deixamos de fazer, mas ainda tem alguma coisa boa lá. Temos a multimídia, mensagens. Essas mensagens aqui são todas as mensagens que nós temos gravadas desde o início da igreja. Isso, mensagens em áudio. Você vai ter as mensagens minhas e as mensagens também dos visitantes. Você vai ver que tem essa opção aqui de você estar ouvindo tanto as mensagens nossas como também de visitantes. Tem a maneira para você contribuir. Então, se você clicar aqui, você vai ver o número da nossa conta, como você contribuir. Então, você tem essa opção aqui. Também nós temos o local da igreja. Se você clicar, você vai ver como você chegar aqui na Igreja Batista Eulan. Aqui um mapa de Araçatuba, tudo para facilitar. Então você vai encontrar. Inclusive no Google ainda temos a foto que ainda quando não tinha o salão da igreja. Infelizmente está ali o portão da nossa casa. Mas realmente nós temos o endereço aí fácil para que você localize. Vamos ver o que mais. Edificação espiritual, uma vida com propósito. Tudo que nós falamos numa vida com propósito do livro, você vai encontrar aqui no nosso site. Se você clicar, você vai ver todo aquele trabalho feito, realizado de uma vida com propósito. Desde o número 1, capítulo 1 até o 40. Olha que coisa boa. Está tudo aqui que você vai poder estar acessando e compartilhando, inclusive. Temos testemunho. Lembra do testemunho da irmã Carol que nós falamos? Inclusive, depois que nós começarmos os cultos aí na igreja, quando nós não teremos mais a live da oração e nem a live do discipulado, nós estamos pensando em estar gravando testemunhos de vidas daqui, de pessoas que foram libertas, curadas, salvas. Então nós vamos colocar aqui também. Temos essa parte que é o culto online. Todos os nossos cultos estão aqui. Inclusive, olha aqui, a parábola de Jesus, parte 7. Então, se você clicar, você vai ver o nosso culto. Todos os nossos cultos estão aqui. Então, inclusive, todas as nossas mensagens, olha aqui, ó. Pastor Claudenir 2015, 16, 2017, 2018, 2019, 2020. Mensagens em áudio. E também os convidados, aqueles que vieram pregar aqui. Todos os que vieram pregar, temos desde 2015 até 2020. Depois nós temos a oração online, isso no nosso site, www.igrejabatistaeulan.com.br. Olha a mensagem de ontem, caixa do correio, foi feita ontem, está ali, você pode acessar, você pode compartilhar, todas elas as nossas ilustrações. Também você vai ter o contato. Então aqui assine a lista de intercessores. Nessa lista você vai estar assinando para que você seja um intercessor. É verdade, com certeza será bênção. Se quiser falar conosco também, você tem essa opção aqui. E o estudo bíblico, esse que nós estamos passando, que é do discipulado. Olha aqui a lição 1 da Bíblia, ok? Inclusive você vai ter ela para imprimir. Se você quiser imprimir aí essas lições que nós estamos falando do discipulado, no nosso site tem essa opção, ó, Estudo Bíblico, Discipulado Cristão. Aí você quer imprimir a lição 1, só você clicar. Quando você clicar aqui, ó, vai aparecer e você vai então imprimir. Você vai praticamente clicar no mouse no seu lado direito. Ali você vai ver salvar imagem.
Aí você vai salvar a imagem no seu computador, e quando você salvar a imagem no computador, que nem aqui, ó, lição 1, você vai ver aqui, ó, lição 1, vamos colocar lá, lição 1, você está salvando no seu computador, eu estou colocando na área de trabalho. Quando você salvar, você vai ver que está aqui na área de trabalho, na lição 1, deixa eu ver onde ela ficou aqui agora, se eu consigo localizá-la, aqui ó, lição 1, aí eu clico nela, quando eu clicar, ele vai me dar a opção para imprimir. Então se você tem a impressora, quando ele abrir, você vai conseguir imprimir a lição 1. Aqui está demorando um pouquinho e tal, mas enquanto isso, quando ela abrir, você vai ter aquela opção para imprimir, aqui ó. Então aqui já está abrindo, vamos lá, demorando mais um pouquinho, também aqui é muito carregado, né? Então fica mais difícil para a gente conseguir, mas ele vai abrir. Então quando você abre, você tem aqui a opção para imprimir, ok? Então se você clicar aqui, ó, imprimir, ou somente do seu mouse o lado direito, vai ter essa opção, imprimir. Aí quando você colocar imprimir, a lição número 1, que você precisa, você vai conseguir imprimi-la. Aí é só colocar imprimir e assim você consegue. Eu estou colocando aqui só para você ver que nós vamos imprimir ela aqui na nossa impressora. E todas as lições, você vai poder estar acessando. A lição 2, a lição 3, lição 4, o que acontece depois da morte. E a lição 6, hoje nós estamos no plano de Deus para a salvação. Então, voltando só para você saber como você faz para imprimir. Você clica aqui na parte da lição para impressão. E quando você clicar, ok? Então você vai aqui clicar com o seu lado direito. Entendeu? Aqui no meu ele não dá a opção de imprimir. Então o que eu tenho que fazer? Salvar imagem como? Como eu colocar salvar imagem como, ele vai então abrir uma pasta para você colocar o nome e aonde você vai colocar aquela imagem que você está salvando. Quando você colocar, que nem eu coloquei na área de trabalho, você vai abrir e lá ela vai te dar a opção de imprimir a imagem. Não sei se o nosso irmão pode colocar aqui, ó, acabou de imprimir. Tá vendo? A lição 1, que eu acabei de pedir e fiz ali o download. Então você vai ter essa opção também de imprimir aí na sua casa e você vai poder estar acessando as nossas lições. Tudo isso você vai encontrar aonde? Lá no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Olha lá que coisa boa, como você contribuir, você tem aqui, ó, aqui na primeira página você vai ver, isso daqui foi a lição de ontem, ó, lição 6, o plano de Deus para a salvação. A caixa do correio, lembra que nós falamos ontem à tarde? Também já está aqui, ó. Se você clicar, ele já vai começar a passar. A lição 5, o que é necessário para ser salvo, olha ali, tá vendo? A parte 2, e assim vai embora, tem tudo que nós estamos postando está no nosso site. Então que você entre aí no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lembrando que você também poderá estar acessando no YouTube, na nossa página igrejabatistaeulan.com.br. Eu só aproveitei, já que nós temos essa possibilidade de mostrar para você através do visual, eu acho que ficaria mais fácil para você acessar o nosso site, que tem sido um trabalho de excelência realizado pelo nosso irmão Adalberto Coelho. Ele tem sido uma bênção para o nosso ministério. Vamos lá então falar sobre essa lição, a lição 6. E eu quero agradecer aqueles que já estão conosco. Obrigado àqueles que estão aí já neste momento conosco. Com certeza Deus sendo glorificado através da vida de vocês. Olha aqui, deixa eu ver, a Luzinete, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, ela lá de Penápolis, Deus abençoe, amada, um abraço no seu coração. Viviane Ferreira, a paz do Senhor, irmãos, bom dia. A Marli, bom dia. A Ângela Gabas, a paz do Senhor a todos amados do Senhor. Inclusive a Ângela está lá com a minha mãe, Dona Leontina, um abraço, a Elza, o Fausto, toda a família aí, em nome do Senhor Jesus. Que bom tê-los aí conosco. Sei que outros estarão entrando, participando, mas vamos então falar agora sobre essa lição 6, o plano de Deus para a salvação, parte 2.
e vamos dar continuidade. A solução de Deus para o pecador perdido. Então, lembrando que na lição 1 nós vimos que o homem está separado de Deus. E agora nós vamos dar continuidade falando que Deus tem uma solução para esse pecador perdido, que somos nós. Primeiro, para que Deus enviou o seu Filho. Lembra que Jesus foi o enviado por Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós temos o resumo de toda a Bíblia. A Bíblia nos relata em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você, Deus ama a mim, e a prova desse amor é que Ele deu o que Ele tinha mais precioso, Jesus, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que creia em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a resposta para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha uma vida eterna. Segunda pergunta, para que Jesus foi levantado na cruz? Lembra que Jesus foi colocado na cruz do Calvário? João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que crer em Jesus, terá salvação da alma. Só Jesus pode trazer essa salvação. Terceira pergunta, por que Cristo morreu? 1 Coríntios 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. Sim, aquele pecado que você comete, aquele pecado que você muitas vezes está aí fazendo com que o coração de Deus fique triste, é esse pecado que fez com que Cristo fosse colocado na cruz e morto. Por isso que muitas vezes até a gente olha para aquelas pessoas que bateram em Jesus, os soldados, que colocaram os cravos nas mãos, nos pés, e nós falamos, que crueldade, como fizeram isso com Jesus. Mas você sabia que toda vez que você peca, você está colocando Jesus na cruz? Toda vez que você peca, você está chicoteando Jesus? Toda vez que você peca, você está cuspindo na cara de Jesus? Sim, é pelos nossos pecados que Ele sofreu lá na cruz. Então, liberte-se do pecado, se arrependa e viva uma vida que agrade o coração de Deus. Quarta pergunta, como Deus provou o seu amor? Como que Ele provou? Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Aí está a prova do amor de Deus. Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele não esperou você deixar da bebida, das drogas, da prostituição, do adultério, da vida errada que você está vivendo, para depois enviar Jesus. Deus não olhou assim para você e disse, olha, na hora que ele deixar o pecado, na hora que ele deixar a prostituição, aí eu vou enviar Jesus. Por isso que também você não pode se hesitar. Ah, não, eu só vou para a igreja, eu só vou servir a Deus depois que eu deixar tal pecado. Não, venha como está. Venha para Jesus, venha para a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar a vencer esse pecado, essa tentação, porque você sozinho não consegue. Então Jesus te ama, não esqueça disso. E Ele já morreu por você, mesmo você vivendo uma vida de pecado. Olha agora, morreu sozinho, para que possamos viver juntos. É verdade. Morreu sozinho lá naquela cruz, para que possamos viver juntos. Eu, Cristo, você, a unidade. João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Você realmente receber essa vida de alguém que te ama tanto.
Então ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida para que tivéssemos vida. Então a pergunta é: como Deus provou o seu amor? Dando a sua vida por nós. Olha a outra colocação. Terceiro, o que o pecador deve fazer para ser salvo? Quem é o pecador? Eu e você. Então o que devemos fazer para ter a salvação da nossa alma? Olha Isaías 55, versículo 7. A primeira coisa: deixe o ímpio. Quem que é o ímpio? Aquele que vive na impiedade, no pecado. O seu caminho. Eu preciso deixar esse caminho mau. Esse caminho que não agrada a Deus. E o homem maligno, que está vivendo na maldade. Largue os seus pensamentos. Está vendo? Até os pensamentos. Porque muitas vezes tudo começa aqui na nossa mente. É na nossa mente que começa a maldade, que começa os caminhos errados, tudo começa aqui. É aquele velho ditado: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o ninho. Então lembrando também que tentação não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. O ceder à tentação que é pecado. Então um pensamento ruim pode até chegar aí na sua cabeça. Mas quando ele chegar, o que você e eu temos que fazer é não aceitar. Manda embora, sai em nome de Jesus. E aquilo que até falei, que nós falamos no livro de Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que quando você é tentado, você não adianta você lutar contra aquela tentação, porque quanto mais você lutar contra aquele desejo, mais você vai pensar nele. Então o que você tem que fazer é trocar o seu pensamento. Quando vir aquele desejo, aquele pensamento que vai levar você a pecar, então troque o seu pensamento, coloque outro tipo de pensamento. Um pensamento que é bom, um pensamento que agrada ao coração de Deus, que vai te fazer esquecer daquele pensamento. Porque se você na tentação ficar, não, eu não vou pecar, e vou pensar que não vou pecar, e aí que você vai pensar e vai pecar. Mas aí no momento que vem aquele pensamento ruim, você trocar por um outro pensamento, e é isso aqui na mente, com certeza você vai vencer a tentação. Ok? Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus, ele é bom, ele é generoso, ele se compadece. Então é importante você saber disso. Deixe o ímpio o caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Olha agora, muitos, de repente, vivem isso que nós vamos falar aqui. Tem pessoas que dizem assim: eu sou jovem demais para pensar em Deus. Outros dizem: eu sou autossuficiente demais para pensar em Deus. Aí, quando chega no momento do namoro, no relacionamento, feliz demais para pensar em Deus. Outros que trabalham, ocupado demais para pensar em Deus. E o outro, cansado demais para pensar em Deus. Mas infelizmente quando a morte chega, aí você vai ver que é tarde demais para pensar em Deus. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. O tempo de buscar a Deus é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Então, segundo o que nós estamos vendo, o que o pecador deve fazer para ser salvo? Converter ao Senhor Jesus. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Então eu tenho que me arrepender. O que é arrependimento? Mudança de pensamento. Converter. Eu tenho que, se eu sei que eu estou indo para o caminho errado, eu tenho que voltar e pegar o caminho certo. E aí saber que eu sou perdoado. Então arrepender e se converter. A segunda coisa, o que acontece quando cremos em Cristo? Você já creu em Cristo? Então olha o que acontece. João 6,47. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Olha João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. É muito sério. Se você não crê em Jesus, se você não aceitar Jesus como presente de Deus para a sua vida, você realmente rejeitando, você não verá a vida, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus vai permanecer sobre você. O segredo é crer no Filho, e esse crer, eu tenho então a vida eterna. Então tem a vida eterna, está aí, disponível, isso pela fé, gratuitamente. Para nós foi de graça, para Deus foi um preço muito alto. Então o que acontece quando cremos em Cristo? Temos a vida eterna. Que boa notícia nos dá Romanos 10, 13. Então que boa notícia nos dá Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh glória! Invocar o nome do Senhor Jesus. Salvação da alma. Então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha agora o 4. O que acontece quando o pecador se converte? É converter mesmo. Uma mudança de vida. A primeira, o A, Atos 10, 43. A ele todos os profetas dão testemunhos de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Remissão é o perdão dos pecados. Então o que acontece quando o pecador se converte genuinamente? Recebe o perdão dos pecados. Porque lembrando que Deus, ele sabe se você se arrependeu mesmo ou não. Porque muitas pessoas, Senhor, me perdoa, mas da boca para fora. Não houve um arrependimento, não quer mudar de vida. Mas aquele que se converte, aquele que pede perdão, o Senhor perdoa. Olha agora, arrependimento não é sentimento de pesar ou remorso. Arrependimento envolve abandono e ódio do pecado. Porque muitas vezes as pessoas confundem arrependimento. Que de repente é aquela pessoa que estava fazendo a coisa errada e ele foi pego e agora foi preso e vai ter que pagar. E ali, então, ele tem remorso, ele tem o pesar. Por que eu fiz isto? Por que ele está tendo sentimento? Porque está preso, está tendo ali as consequências. Mas ele não se arrependeu. Ele só está sentindo o pesar, o remorso, porque está preso ali e agora vai ter que cumprir ali a sentença. Não houve arrependimento. Então, muitas vezes, isso em qualquer outra situação. Mas o que Deus quer ver mesmo é o arrependimento, que envolve o quê? Abandono e ódio do pecado. Eu tenho que ter ódio do pecado. Eu tenho que abandonar aquele sentimento que me leva a pecar. Então isso é arrependimento. O B, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a quem eu devo confessar os meus pecados? A Deus, na pessoa de Jesus. Eu devo abrir o meu coração, pedir perdão ao Senhor por aquilo que tenho feito, praticado. E se eu confessar de todo o meu coração, Ele quem? Deus, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, recebe perdão, é perdoado. O C, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você então está em Cristo, você é uma nova criatura. Então o seu jeito agora é um jeito novo de ser. As coisas velhas já passaram. Então aquele hábito que você tinha de prostituição já não tem mais. Da mentira já não existe mais. Muitas vezes da inveja, dos ciúmes, não pode existir mais. Do adultério, muitas vezes do roubo. Não, isso daí já não existe mais. Eu tenho que lutar. É claro que enquanto estamos vivos, somos sempre tentados. Mas a nossa oração tem que ser sempre: Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos de cair em tentação. E eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você está diferente, tem um brilho diferente, tem algo diferente. E o que é isto? É Jesus na sua vida. Você está dando frutos. Jesus disse que no mundo conhecereis que sois meus discípulos se nós gerarmos frutos.
frutos de arrependimento, uma nova criatura. O D, Tito 3,5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Aqui Paulo escrevendo a Tito, ele dizendo, não é em virtude da obra de justiça que nós houvéssemos feito. Então não é por aquilo que fazemos pelas obras. Muitas vezes nas religiões ensina-se que você será salvo por você fazer caridade, de você realmente olhar para o próximo e cuidar do próximo. Isso faz parte, porque agora eu sou um cristão. Eu tenho que fazer isso porque dentro de mim existe o amor. Eu tenho que olhar para o meu próximo, amar o meu próximo, cuidar do meu próximo. Mas não que isso é suficiente para a salvação. Porque ele está dizendo, não é por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. É a misericórdia de Deus, através de Jesus, da sua morte. Nos salvou mediante o lavar da regeneração. O que é regeneração? Regenerar, gerar. É que naquele momento que nós nos arrependemos, aceitamos a Cristo e somos gerados de novo. Ou seja, o novo nascimento é pela regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Ou seja, agora uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. E isso quem nos ajuda é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é através disso que nós temos a salvação. E Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados, nós éramos justos. Lembra que nós já falamos que os injustos não herdarão o reino dos céus? Mas através de Jesus nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. O que é graça? É favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Mas através do amor de Deus em Jesus, na cruz do Calvário, nós somos perdoados, purificados e gratuitamente para nós, que é pela fé. Mas para Deus e Jesus foi um preço muito alto. Então, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é o Redentor, Jesus é a salvação, e é Ele que nós devemos confiar. Somos justificados. Olha agora, filho e herdeiro de Deus, é essa a identidade do cristão. Olha no F, João 12, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós sempre aprendemos que todos são filhos de Deus, sim ou não? Sempre nós ouvimos, olha, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus tem um único filho, é o unigênito de Deus, e ele se chama Jesus. Mas tem como eu me tornar filho de Deus, pastor? Tem. É o que está aqui em João 12. Mas a todos quanto receberam. Receberam quem? Jesus. O presente que Deus deu à humanidade. Jesus é o presente. E quando eu recebo através da fé, do arrependimento, eu o convido para entrar no meu coração. E aí ele entra no meu coração porque eu tenho essa fé, eu creio no seu nome. E ele então vem e habita dentro de mim. Jesus habita dentro de mim, ele perdoa, me purifica, me dá a vida eterna. E aí Deus olha para mim, para você, ele não vê mais você e a mim. Ele vê Jesus, o único filho dele dentro de nós. E ele nos chama de filhos. Por causa de Jesus, o único filho dele. Então, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se deu o poder de se tornar filho de Deus, quer dizer que não era filho. Nós éramos apenas criados à imagem e semelhança de Deus. Filho, eu só me torno no momento que eu entrego a minha vida a Jesus. Nos tornamos filhos de Deus. Agora o G, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Você está ouvindo a palavra hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus. E crê naquele que me enviou. E se crer corresponde, sou um pecador, estou perdido, separado de Deus, mas Deus me ama, Cristo morreu por mim, Ele é o presente de Deus, eu preciso recebê-lo. E quando eu o faço, então eu sou perdoado, Ele vem e faz morada dentro de mim, escreve o meu nome no livro da vida e me concede o Espírito Santo. Então esse é o crer. Crer naquele que me enviou. Agora sim, tem a vida eterna. Ele não está dizendo, olha, um dia vai ter a vida eterna. Não. Assim como aquele que não crê já está condenado,
aquele que crê de verdade já tem a vida eterna e não entra em juízo. Então haverá um juízo, haverá uma condenação. Mas passou da morte para a vida. Estava morto espiritualmente. Lembra que eu falei que éramos zumbis, mortos espiritualmente? Então nós passamos da morte para a vida. Oh, glória! Então passou da morte para a vida. O quinto, quando se deve decidir sobre isso? Decidir sobre o quê? De ser uma nova criatura, de entregar a sua vida a Jesus, de viver para Cristo. Quando se deve decidir? Eu sou muito novo, Deus, quando eu ficar mais velho, quando estiver servindo para mais nada, aí eu vou servir a Deus. É isso que a Bíblia fala. Olha o que nós temos aqui. Tiago 4,14. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então nós não podemos demorar, porque a nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã talvez não estaremos mais. A morte é algo certo, principalmente nessa época de pandemia que estamos vivendo. Nunca se falou tanto de morte. Então quando que eu devo decidir sobre Jesus, sobre a vida eterna? Olha o que a Bíblia nos fala. Isaías 55,6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Então eu devo buscar o Senhor agora, neste momento. Eu devo invocar neste momento. E hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6,2. Fala assim que nós devemos buscar hoje. Não é amanhã não, é hoje. É hoje que nós devemos entregar a nossa vida a Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você faça isso agora, comigo. Se você está desviado, que você volte para os caminhos do Senhor. E se você já o fez, amém, faça de novo. Nunca a declaração amor a Deus é demais. Então eu quero que você faça agora de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora. Neste momento, eu me arrependo de todos os meus pecados que levaram o Senhor a morrer naquela cruz para me salvar. E eu peço perdão agora por todos eles, de todo o meu coração, um arrependimento verdadeiro. E eu peço, Jesus, o Senhor é o presente que foi dado à humanidade, e eu recebo esse presente que é o Senhor no meu coração. Entra agora, Jesus, no meu coração, e perdoa-me, purifica-me, escreva o meu nome no livro da vida e conceda-me a salvação. Conceda-me o teu Espírito Santo agindo em mim. Tira tudo que não te agrada e liberta-me de todo mal. Em nome de Jesus. Se você o fez, saiba que essa é a melhor decisão. E agora permaneça firme, ouvindo a palavra de Deus, lendo, louvando ao Senhor, assistindo os cultos, os lives, recebendo a presença do Senhor, cada dia mais. Olha agora, 2 Coríntios 6, 1 e 21. E nós, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então o dia da salvação é agora. É neste momento. Por isso que é necessário fazer. Hoje, o mais rápido possível. O sexto, o que Deus propõe. Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então Deus fala em Deuteronômio: eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas você precisa escolher, é o livre-arbítrio. Deus não vai interferir nessa escolha. É claro que esse livre-arbítrio acaba quando você morre. Aí o que você fez aqui na terra, você vai colher. Mas hoje você tem a oportunidade de escolher. E Deus fala: olha, eu coloco a bênção, a maldição, a vida e a morte. E Ele diz bem claro: eu te sugiro que você escolha a vida. É a vida, não escolhe a morte não. Para que viva tu e a tua descendência. Lembra quem é a vida? Jesus disse lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O que Deus está dizendo? Escolha Jesus, que é a vida. Escolha Jesus, que é a vida. E lembra quando ele fala assim, para que viva tu e a tua descendência? Lembra lá em Paulo e Silas diante do carcereiro? O que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, glória! Isso é maravilhoso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o único jeito de você alcançar essa vida eterna é por Jesus. Não existe outro atalho, não existe outro meio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, que escolhamos a vida, que é Jesus, conforme João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. E mais uma vez agradecendo aqueles que estiveram conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez a Luzinete, Ângela Gabas, Viviane, Marli. Que bom tê-los conosco. Deus abençoe grandemente todos aí que estão conectados, que estão aí juntamente aprendendo esta palavra maravilhosa, esta palavra que traz para a gente vidas e nos renova. Obrigado pelo carinho de vocês, a Viviane. Deus abençoe todos que estarão acessando e curtindo e comentando. Depois você compartilhe, com certeza será bênção para muitas pessoas. Pai, nós te damos graça neste momento, porque temos a oportunidade de falar da tua palavra. A palavra genuína como ela é, nos mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é a salvação. Então, Senhor, eu peço que o Senhor entre neste coração, tira todas as vendas dos olhos, tira toda a dureza, e que o Senhor traga a tua salvação, a tua libertação para esta pessoa e toda a sua casa. Ó Deus, venha perdoar e purificar no teu sangue. E eu peço também, abençoe a saúde dela, abençoa a sua família, abençoa as suas finanças, os seus sonhos, os seus projetos. Abençoa, Senhor, ó Deus, a sua fé, caia por terra tudo que não é teu. Dá entendimento e compreensão, livra do mal, livra, Senhor, de tudo que não procede de ti. Renova as suas forças. Tem alguém desviado, que volte para os teus caminhos, ó Deus, e que a tua palavra continue falando em cada coração, trazendo libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Também nós temos aí o nosso no YouTube, na nossa página Igreja Batista Eulam, e no Instagram. No Instagram nós temos lá apenas poucos minutos, né, que eles dão para nós acesso. Então lá nós colocamos muitas vezes as historinhas, das ilustrações, que você pode encontrar Igreja Batista Eulam. Um abraço no seu coração, lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.